Olá pessoal, como vai? Me chamo Paulo Maron, sou urologista do Iuro, estou aqui com a doutora Fernanda Aureliana, também urologista do Iuro e novamente aqui no Centro Cirúrgico para falar de um tema de extrema importância para todos, que são os cálculos renais. Nesse bate-papo, Fernanda, a gente estava conversando antes da gravação sobre as avaliações para diagnóstico do motivo específico da formação do cálculo, né? Que é uma dúvida muito comum. O paciente muitas vezes chega numa consulta de acompanhamento e ele quer saber se ele tem algum distúrbio para que está causando aquela situação no organismo dele, né? Então, Fernanda, se você puder listar para a gente, falar especificamente como a gente faz as possíveis avaliações, né? E em busca do diagnóstico metabólico, muitas vezes, do paciente, né? E qual tipo de exame faz, se para todo paciente faz sentido, como é que você maneja esse tipo de paciente? Então vamos lá, esse é um recorte da parte metabólica de formação de cálculo, né? Isso a gente está desconsiderando fatores de atividade física, fatores do dia a dia da pessoa, alimentação, então a gente está falando só da parte metabólica, que às vezes a pessoa não tem só isso, né? Ela pode ter várias causas, né? Até multifatores para ter o cálculo renal. Normalmente é multifatorial, inclusive, né? Acho que é importante frisar isso aí. A maioria é multifatorial. E aí a gente está falando especificamente do metabolismo. Lembrando que a gente faz a parte metabólica depois de finalizar o tratamento. Então precisa terminar de limpar o rim, tirar os cálculos e inclusive tirar o catéter duplo J, fazer essa investigação na parte mais basal do paciente. Quando o paciente já está resolvido, ele vai para o acompanhamento. É nesse momento que a gente faz esses exames metabólicos para ver se eventualmente a gente acha algum distúrbio que é mais raro, de nefropatia, de doença do rim, ou algum distúrbio hormonal, ou algum distúrbio de tireoide ou paratireoide, né? Então a gente tem alguns exames para fazer isso. A gente tem exames que são exames de sangue e tem exames que são exames de urina, especialmente a urina de 24 horas. Acho que esse exame de urina 24 horas é importante frisar, porque é comum os pacientes chegarem para a gente com um exame simples de urina, falando que não identificou cálculos ou até viu cristais, e daí ele tira conclusões. Se você puder falar então, Fernanda, mais ou menos enumerar assim, quais são os exames ou listar os exames importantes do ponto de vista metabólico do sangue e até da urina. Então, os principais metabólicos do sangue. Primeiro, é sempre a parte de colesterol, triglicérides, ácido úrico. Até a gente pede junto a parte, às vezes, hepática e glicemia de jejum, tá? Que são os principais aí, erros metabólicos mais comuns. Segunda parte, a gente pede exames de tireoide, de paratireoide, especialmente o PTH, que é o paratormônio. Então, ele é um hormônio bastante regulador do metabolismo do cálcio no corpo. Então, esse faz parte da parte sérica principal. E o cálcio também, o cálcio iônico no sangue. E eu sim, na minha prática eu costumo indicar a avaliação metabólica numa boa parte dos pacientes, não em todos, né? Porque muitos deles, a maioria na realidade, não tem uma causa específica, como a gente comentou, é multifatorial. Mas aqueles pacientes muito idosos ou muito jovens, eles já em si estão justificados a investigação metabólica, como a Fernanda comentou. Quais outras indicações que você costuma, na prática, avaliar essa parte metabólica, Fernanda? Cálculo de repetição, né? Então, quando a pessoa está formando cálculo num período muito curto, você acabou de operar, fez um exame, não tem mais cálculo, daqui a 2 meses ela aparece com cálculo novo. Então, cálculos de repetição em períodos curtos, cálculos grandes ou grande volume de cálculo e cálculos que não são normais, por exemplo, chamados cálculos coraliformes, que são cálculos enormes, que ocupam uma boa parte do rim ou às vezes o rim inteiro. Então, esses cálculos não são normais, eles estão ligados a algum problema que nasceu com o paciente ou que é metabólico do paciente. Perfeito. E aí acho que para terminar, aquele paciente que chega na consulta com um cálculo na mão, ele acabou de expelir aquele cálculo e chega para você e fala, doutora, eu quero saber da onde vem esse cálculo, qual a formação dele. Ele já ouviu falar, hoje é comum as pessoas falarem sobre análise de fato da geológica do cálculo, né, inclusive. E como é que você faz isso na prática para você? Faz sentido a análise do cálculo? Você tem orientado de rotina? Eu particularmente acredito da seguinte maneira, que a maioria dos cálculos a gente sabe que são cálculos mistos, ou seja, ele é formado por uma série de substâncias. E então eu não consigo, de uma maneira, com um tratamento simples de medicamentos ou com orientação específica, tratar aquele cálculo. Então, na maioria das vezes, esses pacientes vão terminar gastando muitos recursos financeiros e a gente não vai chegar a conclusões maiores. Então, eu costumo indicar em casos mais selecionados. Que você tem visto algo diferente na prática? Que você tem
orientado para esses pacientes? Isso aí vai variar, né, de urologista para urologista. A gente sabe que tem uma diferença na máquina que o cálculo é analisado. A maioria não é a análise ideal, que seria uma análise de uma máquina específica que não tem em todo lugar, que daria uma informação mais relevante da formação do cálculo. Então, esses exames eles têm algumas controvérsias. Eu, particularmente, quando o paciente consegue trazer o cálculo em consulta, eu mando uma vez para análise de uma maneira geral, quando ele consegue trazer. Mas isso pode falhar dependendo do tipo de máquina e do laboratório que ele fizer. Pode não ser a melhor análise, mas eu não deixo de fazer. Muito bem. Bom, frisar aqui, finalmente, né, para encerrar esse vídeo, que apesar dos fatores metabólicos, as principais causas estão relacionadas muito mais a uma série de fatores conjuntos, em especial nossos hábitos, tá? Então, mantenham o hábito de ingesta hídrica, beber bastante líquido, isso é importante. Mantenha uma atividade física regular, que vai evitar a grande maioria dos casos. Acho que é isso, pessoal, e até um próximo vídeo.